Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de adolescentes. Apóstolo Paulo, o grande missionário, esta é a lição número 9, a terceira viagem missionária. A mensagem: ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Atos capítulo 19, versículo 10. Vamos descobrir. Viajaremos com o apóstolo Paulo pela sua terceira rota missionária. Nesta oportunidade, o missionário foi em um número bem maior de cidades, pois eram diversas igrejas e pessoas para visitar. Alguns imprevistos ocorreram e o apóstolo precisou ajustar sua programação em determinados momentos. As dificuldades não pararam o apóstolo, pois o importante para ele era pregar e dar assistência às igrejas. Pois bem, viajar é sempre bom. Quem não gosta de viajar, né? É difícil uma pessoa que não gosta de viajar. Nesse caso, o apóstolo Paulo, ele viaja a trabalho. A trabalho de quê? A trabalho da igreja, a trabalho do reino, a trabalho de Cristo. Ele vai fazer um trabalho missionário. Dessa vez, nessa oportunidade, ele vai trabalhar numa ideia de visitar mais cidades. E porque agora também tem outras pessoas, número maior de cidades, por quê? Porque agora tem mais igrejas e mais pessoas para visitar. E é interessante que nós venhamos compreender que sim, nós devemos visitar as igrejas. Eu me lembro que certa vez, não foi uma questão missionária, mas eu acho que cabe bem aqui, que eu fui numa igreja que... Por que eu fui a essa igreja? Porque eu fiquei muito animado, porque a minha igreja, na verdade, é filha dessa igreja. Nós somos emancipados dessa igreja. Então, eu fiquei muito feliz de poder ir à igreja que deu origem à igreja a qual eu estou hoje. É claro que lá eu não sou conhecido, até porque isso são muitos e muitos anos, né? Minha igreja, a qual eu pertenço, tem mais de 50 anos de idade. Então, claro que o povo lá não me conhece, mas eu fiquei muito feliz de poder conhecer esta igreja. Quando essas questões de viagem, tanto viagem missionária ou não, né, mas é claro, em viagem missionária muito mais, haverá alguns imprevistos. E isso, claro, precisa ser ajustado. E o imprevisto é justamente isso, né? Nós não sabemos o que vai acontecer. E com o apóstolo Paulo não foi diferente. O que é isso para nós? Quando nós fazemos uma viagem missionária, nós precisamos compreender que se nós vamos fazer um planejamento, o Senhor pode mudar este planejamento que nós fizemos e ainda assim tem alguns imprevistos, ou imprevistos humanos, questões humanas. Vou te dar um exemplo aqui prático. Você está indo para uma viagem missionária, hoje, né, usando mais ônibus, por exemplo, e o ônibus, por exemplo, estourar um pneu, por exemplo, você ficar lá na pista, literalmente na pista. Isso é um imprevisto. Então você pensa de chegar no horário, tu vai chegar no horário completamente diferente, porque até chegar um mecânico, ou fazer o reparo e fazer tudo que tem que fazer, colocar tudo nos seus devidos, vai demorar. Então, dependendo da situação, dependendo do horário, não terá um mecânico disponível, então vai demorar algumas horas para o mecânico chegar. Então, tudo isso é um imprevisto. E, claro, tem outros imprevistos e certamente o apóstolo Paulo sofreu esses imprevistos. Entretanto, ele era muito determinado na sua programação e isso não mudou. As dificuldades não podem parar cada um de nós. Não é porque aconteceu alguma dificuldade numa obra missionária, ou mesmo até mesmo no fundamento de uma igreja, né, na hora de fundar a igreja, vamos plantar uma igreja aqui, começa a obra e acontece alguns imprevistos, nós devemos continuar firmes. As dificuldades não devem parar o cristão. Nós devemos continuar firmes no propósito missionário. Porque nós devemos dar assistência à igreja. Aquela igreja que está nascendo, nós devemos continuar pregando a palavra ali, para assim fortalecer os irmãos e as irmãs ali presentes. Nós devemos estar sempre com vínculo missionário. Mais uma vez aqui, vamos lembrar, né? A igreja que não respira missões é uma igreja que está fadada a morrer. Algumas pessoas até têm um entendimento equivocado de Mateus 16, 18, né? Mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Bom, ali é uma questão invertida, né? E na verdade a porta é um instrumento de defesa. Então, na verdade, é o inferno que não vai resistir à igreja, e não o contrário. Mas aqui é um outro ponto. A ideia de, quando eu falo sobre missões, vou te dar um exemplo bem prático.
Você tem, alguma pessoa tem uma determinada igreja. Não quero falar isso para a sua igreja, não quero, claro, não vou determinar isso para a sua igreja. Mas vamos dar um exemplo. Uma pessoa tem uma determinada igreja. Essa igreja tem 50 membros, ou 100 membros, independente dos membros que sejam. O que acontece? Ao longo do tempo, essas pessoas vão partir para a eternidade. Não tem outra opção, elas morrerão. Se não houver uma evangelização, não haverá novos crentes para essa igreja. Até que haverá um tempo que vai ficar 2, 3, meia dúzia de pessoas, até que a igreja vai fechar. Por quê? Porque não tem mais cristão ali. Por quê? Porque não houve um trabalho de evangelização, então vai ficar um templo vazio, vai ser fechado. E por que vai ser fechado? Porque a igreja não respirou missões. Portanto, que eu sempre digo, missões, a igreja que não trabalha com missões é uma igreja afadada a morrer. Hora de aprender. Passando algum tempo em Antioquia, da Síria, após a segunda viagem missionária, Paulo percorreu a Ásia Menor e a Europa. Ele visitou igrejas que já existiam para ensinar e fortalecer a fé dos irmãos e consolidar a liderança. Vemos que o apóstolo não só plantava igrejas, mas também acompanhava o crescimento delas. Ele ensinava, dava assistência e preparava a nova liderança. Então veja aqui. Veja que Paulo fortalecia a igreja, a fé, ele ensinava a palavra, ele consolidava ali a liderança, ele mostrava a liderança, quem era o líder daquela igreja, o dirigente, o pastor. Então ele plantava a igreja, mas também ele ensinava, ele dava assistência a essa igreja. Porque não importa somente fundar a igreja é essencial, é importante, sim, é importantíssimo que eu faça. Mas não adianta também plantar uma igreja e deixar a igreja lá plantada, não colocar uma liderança, não ter ensinamento da palavra, não preparar a nova liderança, não preparar a igreja, não visitar os irmãos. O que acontecerá? Essa igreja não irá para frente. A igreja ela não vai conseguir andar com as suas pernas. Por quê? Porque ainda começou agora. Os irmãos estão novos na fé, não entendem muita coisa. Então precisa ter uma estrutura da palavra, pessoas já idôneas, no caso aqui de Paulo, pessoas idôneas que eu falo, não é pessoas que tenham muita idade, mas pessoas que têm maturidade na palavra, pessoa instruída na palavra. Por exemplo, poderia ser um Timóteo, por exemplo, que era novo. Não há nenhum problema de ser um jovem pastor, desde que tenha maturidade na palavra. Isso que é o importante. Então essa pessoa ela vai fazer o quê? Ela vai dar assistência a essa igreja, ela vai preparar a igreja, vai continuar ensinando e pregando a palavra nessa igreja para fortalecer os irmãos, a nova liderança. E assim, depois de um tempo que a igreja começar a andar sozinha, aí sim ele pode ir para um outro lugar para plantar uma outra igreja, ou mesmo visitar as igrejas que já existiam. A rota da terceira viagem. Na terceira viagem, Paulo segue o plano original da segunda viagem, visitar na Ásia as igrejas que fundou na primeira viagem com Barnabé. É muito importante você voltar para o lugar em que você ajudou a fundar uma igreja. As pessoas reverem você e você revere os irmãos, as irmãs, as pessoas, as crianças principalmente. As crianças é um departamento que tem sido muito esquecido pelas igrejas, infelizmente. E as pessoas até dizem uma coisa que eu discordo, dizem que a igreja é o futuro da igreja. Eu discordo, porque a igreja, as crianças para mim é o presente da igreja hoje. É importante estar numa igreja onde está muitas crianças. Dá trabalho? Claro que dá trabalho, mas é um trabalho prazeroso, e nós devemos muito dar valor às nossas crianças, cuidar das nossas crianças, incentivar e em alguns casos podendo fazer até mesmo patrocinar as crianças, talvez no uniforme ou até mesmo num lanchinho, por exemplo, coisas do gênero. Nós devemos sempre ter essa preocupação de ajudar as crianças. Então veja aqui é sempre bom, é muito interessante que nós venhamos visitar aqueles amigos, os nossos irmãos que já foi igreja que já foi fundada, nós conhecemos as pessoas ali, ganhamos talvez até algumas pessoas para Jesus. Então é importante que nós viemos ali para rever o povo e continuar instruindo eles na palavra. As atividades missionárias do apóstolo. Através de suas visitas ou pelo contato com os outros irmãos igualmente atuantes na obra de Deus, Paulo ficava sabendo das necessidades das igrejas e fazia algo para ajudar. É muito importante que nós venhamos ter pessoas que nos deem informações precisas para, aqui no sentido de uma igreja que está dando
informações a uma igreja matriz, por exemplo, a uma sede ou coisa do gênero. Porque veja que o Paulo fazia o quê? Ele fazia sempre algo para ajudar, porque ele sabia das necessidades da igreja. Por que ele sabia das necessidades da igreja? Porque alguém avisava para ele, dava essa informação para ele. Era algo que, olha, estamos precisando de tal material, ou disso ou daquilo. As pessoas têm necessidade disso aqui na igreja. Então o que Paulo fazia? Ele fazia sempre algo para ajudar. E assim também somos nós. Quando nós estamos em comunhão com uma determinada igreja, uma igreja co-irmã, não precisa ser, claro, como é um trabalho missionário, pode talvez não pertencer ao mesmo campo que o seu, mas é um trabalho missionário, então você sabe da necessidade, você tem como ajudar, então ajude. Isso vai edificar as pessoas de lá, elas vão saber que realmente, verdadeiramente nós somos amigos e irmãos, somos, como diz Salmo 133:1, ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então nós somos aqui um corpo ligado no Senhor, comunhão com os outros, então nós estamos ajudando as pessoas. E por que nós estamos ajudando os nossos irmãos? Justamente por isso, porque eles são nossos irmãos. A formação de lideranças. Nessa terceira viagem, vemos uma liderança sendo consolidada sobre a ordenação do apóstolo Paulo. O autor de Atos apresenta diversos líderes que se destacaram ao lado de Paulo. Vejamos algumas pessoas que ajudaram aí nesta liderança. Timóteo e Erasto acompanharam o apóstolo em toda a Ásia Menor e assim aprenderam como pregar, plantar igrejas e resolver problemas. Isso aqui é muito interessante, que nós devemos compreender como faz, né, a gente anda com uma pessoa mais experiente do que nós, para justamente nós aprendermos como nós fazemos para pregar, como fazemos para plantar uma igreja e resolver problemas. Porque sim, a igreja tem problema. E por que a minha igreja tem problema? Porque eu congrego lá. Se eu sair da minha igreja, eu deixo de ter problema lá. Então sim, as igrejas têm problemas, a sua igreja tem problemas, a minha igreja tem problemas e nós precisamos aprender a resolver esses problemas. Timóteo se destaca como um grande cooperador de Paulo. Além de ter acompanhado o apóstolo pela Ásia, foi enviado para Macedônia e para Corinto, a fim de dar assistência às igrejas. Mais uma vez, a ideia da assistência. Nós sempre devemos compreender de dar assistência. Veja aqui que Timóteo foi, né, sozinho fazer o trabalho, então nós também devemos fazer tudo dentro das nossas possibilidades. Vamos fazer, vamos ajudar as igrejas, vamos dar assistência, né? Tito, igualmente, era um fiel companheiro, auxiliador e um bom mensageiro. Quantas pessoas hoje parecem não compreenderam que eu preciso, para ser um bom mensageiro da palavra, eu preciso estudar a palavra, eu preciso ler a palavra, meditar a palavra, aplicar a palavra, para assim eu ser um bom mensageiro. Eu sendo um bom mensageiro, as pessoas vão aceitar a Cristo como Salvador, porque eu soube fazer uma boa exposição da palavra. Então nós devemos ter isso também. Nós precisamos compreender que sim, nós devemos estar buscando ao Senhor e a sua palavra para justamente poder auxiliar na mensagem, né? Talvez na hora da pregação as pessoas precisem assim de uma palavra e nós precisamos estar ali aptos para pregar a palavra. Priscila e Áquila eram casados. Eles migraram de Roma para Corinto e lá conheceram o apóstolo. Com o passar do tempo, eles se tornaram grandes amigos e fiéis companheiros. Em Atos, eles apareceram instruindo Apolo sobre o caminho de Deus. A evangelização geralmente é feita sempre em massa, em questões missionárias, em viagens missionárias. Mas também nada impede, e na verdade isso não deveria ser nenhum empecilho, na verdade nós devemos fazer isso também, que é a evangelização individual. É quando você talvez até com as pessoas da igreja, mas você faz o quê? Você faz individual. Você vai a uma pessoa específica e vai evangelizar essa pessoa específica. Isso é muito bom, você dá o seu tempo para essa pessoa, para que essa pessoa venha assim compreender a palavra do Senhor. Por quê? Porque você está dando ali toda a atenção a essa pessoa, você está aplicando a palavra a essa pessoa, ou seja, você está evangelizando essa pessoa para que ela venha também entrar para o reino dos céus. Os presbíteros de Efésios também são mencionados por Lucas, que destacam o episódio que ocorreu em Mileto. Paulo reuniu-se com os presbíteros para encorajá-los e instruí-los em como continuar
fazendo o trabalho do Senhor Jesus Cristo? Sim, independente da idade, nós precisamos sempre estar aprendendo com alguém. Em alguns casos, nós somos até mesmo ensinados com pessoas mais novas do que nós, e isso não há nenhum problema nisso. Importante que nós venhamos ter humildade para aprender mais e mais da palavra do Senhor, aprender corretamente, independente de quem está ensinando, independente da idade. Às vezes você pode ser um presbítero, se bem que hoje é pouco provável, porque você é uma pessoa que está vivendo a sua adolescência ainda, mas você precisa compreender. Eu vou pegar aqui um exemplo melhor. Você é um adolescente, né, você está vivendo a sua adolescência, e uma criança chega para você e te ensina algo da palavra. Você não deve se envergonhar porque uma criança está te ensinando a palavra. Na verdade, você deve se sentir honrado porque Deus colocou uma criança para ensinar você, para te mostrar o caminho verdadeiro, para te instruir na palavra. Olha que coisa espetacular, coisa maravilhosa é ser instruído por uma criança. Lembra que eu falei anteriormente? A criança não é o futuro da igreja, a criança é o presente da igreja. Então o Senhor te deu um presente que foi uma criança te ajudar a compreender certas coisas. Então, muitas das vezes, apesar de eu ter um tempo razoável no Evangelho, mas sempre há pessoas, até mesmo jovens e até adolescentes, crianças, que me ensinam algumas coisas. Eu fico assim maravilhado de ver como Deus pode usar quem Ele quiser, para quem Ele quiser. E claro, aqui no caso de Paulo, veio também a despedida de Paulo. Paulo avisou que nunca mais eles iriam vê-lo, né? Então eles se despediram, deram beijos em Paulo, ficaram tristes com a partida de Paulo. Mas o que isso traz para nós? Independente das circunstâncias, haverá um dia que nós precisaremos partir. Nós precisaremos dar a Deus, né? Sair daquele ambiente, talvez por alguma razão, talvez uma pessoa vá para a eternidade, então não tem opção, né? Partir para a eternidade vai se despedir mesmo, não tem o que fazer. Mas no quesito aqui, que Paulo estava se despedindo que iria para outro lugar, sim, há momentos que nós devemos ir para outro lugar. Há momentos que o Senhor quer nos levar para outro lugar. E sim, a despedida é dolorosa, mas é algo que nós precisamos fazer e nos acostumar com a despedida. É doloroso, é bem difícil, mas é necessário. O desfecho da terceira viagem missionária. Paulo sabia que se iniciaria outra fase em sua vida, em seu ministério, qualquer que fosse ela, Deus estava no controle. Ele era um homem obediente a Deus e comprometido com sua causa. Mesmo consciente do sofrimento que o esperava em Jerusalém, não parou pelo caminho e não pensou em mudar a rota. Ele foi até o fim. Há algumas situações que, mesmo por você fazer a obra do Senhor, saiba que, independente do ministério que você for fazer, realizar para a obra do Senhor, Deus estará sempre no controle, independente das circunstâncias, independente do que você for sofrer fazendo essa tarefa. Mas saiba que o Senhor vai te honrar, independente da forma que acontecer, independente do que acontecer com você, independente dos resultados, o Senhor estará no controle. Nós precisamos muito compreender também a questão do resultado, que muitas pessoas acham que o resultado é o mais importante no sentido geral. Não é bem assim. Por quê? Porque muitas das vezes o resultado pode ser apenas humano, pode ser apenas aparente. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa vai para uma determinada igreja ou uma viagem missionária e ganha tantas pessoas para Cristo, mas deixa por lá mesmo. E aquelas pessoas acabam se perdendo porque voltam para o mundo. Aí chega para a igreja e fala, ganhei 10 pessoas para Jesus. Que bênção, foi uma maravilha. Mas quantas dessas pessoas permaneceram lá? Você instruiu algum deles? Não, eu não instruí, eu só ganhei para Jesus e vim embora. Então veja que o resultado, às vezes, nem sempre é o que faz a diferença. E aqui nesse caso, ganhou 10 pessoas para Jesus, por exemplo, mas vai instruir na palavra. Não pode, por alguma razão, ficar naquela cidade, chegue para o pastor, instrua o pastor, fale com o pastor, fale com outras pessoas, para que dê assistência a essas 10 pessoas, para que essas 10 pessoas continuem na presença do Senhor. Mas o importante é que Paulo, mesmo sabendo do que aconteceria, né, o seu fim, mas ele permaneceu fiel no propósito, ainda que seja para o seu fim, ainda que seja, você vai partir para a eternidade por conta disso, mas é importante que você leve até o final, porque você sabe que Deus está no controle e foi Deus quem te colocou lá. Então é para padecer,
pelo Evangelho? Sim, então vamos padecer pelo Evangelho, como a Bíblia diz, ser fiel até a morte, ou seja, ser fiel até se for para morrer pelo Evangelho. Conclusão, nessa viagem Paulo circulou pelas igrejas para rever os irmãos. Foi um tempo de reforço do ensino sobre as Escrituras, formação de liderança e despedida. O apóstolo caminhava com Deus e estava atento ao que o Senhor estava lhe dizendo e para onde o estava conduzindo, e por isso não tinha medo do futuro. Veja que aqui Paulo fez todo um trabalho, ele circulou pelas igrejas, revê os irmãos. É muito importante que você venha rever os seus irmãos em Cristo, para o lugar onde porventura você já passou. É bom rever os irmãos em Cristo Jesus, ver também a questão da formação da liderança, continuar ensinando sobre a palavra, caminhar com o Senhor. Então veja que aqui o apóstolo Paulo, ele fez todo o conjunto da obra, né? Ele fez tudo o que deveria ser feito porque ele sabia que Deus estava no controle. Você que está aqui comigo até agora, se você gostou desse vídeo, você compartilha ele com o seu amigo. E se porventura você está aqui comigo, mas não gostou do vídeo, compartilha com um fariseu. Vamos praticar. Número 1. Vamos lá. 1. Bereia. 5. Açois. 9. Pátara. 13. Jerusalém. 4. Troade. 2. Tessalônica. 6. Mitilene. 3. Filipos. 7. Mileto. 10. Tiro. 8. Rhodes. 12. Cesareia. 11. Ptolemaida. Rapaz, esse nome aqui é legal para uma pessoa que está tendo filho, né? Ptolemaida. Deve ser isso a pronúncia. Número 2. Éfeso. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha aí vários diários missionários, que você venha fazer uma terceira viagem, uma primeira, segunda, terceira viagem missionária, você venha continuar vivendo uma vida de missões. Talvez por agora você não possa fazer uma viagem missionária, mas seja um missionário onde você mora, seja uma pessoa missionária onde você mora. Fale para o seu vizinho sobre a palavra do Senhor, instrua na palavra, convide para estar no templo, para vir ouvir a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim você também estará fazendo missões. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!